1770, depois da escrita dessa carta. Tudo bem. Aí veio a aparecer, logo depois, num documento que foi encontrado no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Esse documento tem uma relação de escravos lá das fazendas da região do Piauí, da capitania do Piauí, no período de 1770. Não sei se está dando para vocês verem direitinho aqui, ó. Relação de escravos da fazenda dos algodões de Nossa Senhora de Nazaré. Tá aí. E aí tem a relação de fazendas. E aqui embaixo tem a fazenda Algodões. E aqui está uma pessoa chamada Esperança Crioula, que há historiadores que dizem, não me recordo o nome do historiador, Solimar de Oliveira. Ele reforça o que a gente já imaginava. O Solimar de Oliveira diz que essa escrava Esperança Crioula de 27 anos é a Esperança Garcia, que tinha desaparecido, né, não sabia a história dela, depois da escrita da carta. E aqui ela aparece nessa relação de escravos, né? Ele diz também que tem aqui outro escravo, Inácio Angola, de 57 anos. Ele diz que provavelmente o Inácio Angola era esposo de Esperança Garcia. E tem mais aqui também em cima o Manuel de Oliveira, de 13 anos, e o Pedro Angola, de 11 anos, que um desses dois provavelmente era filho da Esperança. E a menina Paula, que está aqui, Paula Crioula, de 9 anos, provavelmente era filha dela. Por que ele diz isso? Porque quando ela escreveu a carta, ela tinha 2 filhos naquele período, né? E tinha uma de 1 ano. Então essa de 1 ano poderia ser a Paula Crioula. Desse espaço de tempo são 9 anos, desde quando ela escreveu a carta e desde a construção desse documento aqui, né, do registro desse documento. Aí está aqui a data do documento, 1778, né, foi o período do documento. E aí daí se vai continuidade. Bom, então para continuar, né, falando sobre Esperança, o João ele já fez, né, toda essa introdução, situando um pouquinho para vocês o que foi Piauí, né, nesse período, como que funcionou esse período de escravidão, que como ele colocou, algumas pessoas inclusive não dão certa credibilidade para essa ideia de escravos, pelo fato de que no Piauí era muito mais forte o comércio do que necessariamente a questão da escravidão, mas lá esses relatos comprovam. E o que a gente tem em termos de... Eu quero voltar para o slide lá, sobre esse trabalho. Então, a tecnologia ela vai permitindo, e a internet, com que a gente consiga, né, manter esses vínculos informativos, né, através das redes. E aqui nós temos, de concreto, que eu tinha dito para vocês, o livro, que é em termos de história. Mas esse aqui já foi agora, né? Inclusive nós participamos da votação, né? O Leandro, quando chegou lá no Piauí, perguntou, né? E aí, deu certo? A UESP ela fez, agora no dia 15 de março, uma votação, né? Ficou no site da Universidade Estadual, durante mais ou menos 15 dias, para escolher. Eles estão fazendo estão tentando, né, revitalizar as praças, e cada espaço eles queriam dar um nome, né, para aquele espaço, porque antes era só uma área de transição entre um local e outro da universidade. E lá tinham vários nomes, dentre esses o nome de Esperança Garcia, que foi o que teve mais votos. E aí, mas alguém pode ter votado várias vezes, só se for para vários computadores. Porque quando a gente abria, a nossa opção de voto era só uma. Né? E ela conseguiu 1.989 votos. Né? Então você, tudo bem, mas mesmo que uma pessoa tenha ido, votou em casa, votou na universidade, foi ali, votou, pediu para alguém, mas ainda assim a gente já percebe uma questão de 15 dias, né? O quanto foi popular. Ela foi a primeira, depois nós temos a Francisca Trindade, que foi também uma mulher
uma vereadora muito forte, né, na luta pela mulher no Estado. Então nós temos aí agora a Praça Esperança Garcia na universidade. Ela tem uma placa, um monumento. E esse aqui, né, quem foi Esperança Garcia, que também é um site. Nós temos aqui, esse aqui ele já vem do projeto que eu estava mostrando para vocês lá no início do Cultura Digital. Quando você digita o nome do José Monteiro, eu trouxe ele para estar com a gente, mesmo não estando fisicamente. Mas tá aí, a gente coloca o nome José Monteiro. Vou tentar aqui mostrar. Esse mouse vai lá? Não, vai não, né? José Monteiro. E aí aparece o projeto que ele faz parte, né, que é a Esperança Garcia. E tudo que a gente pretende ainda construir, que vai ficar na plataforma de forma concreta, né? Por enquanto nós temos fragmentos. Nós estamos construindo o legado, a parte histórica, esses momentos de socialização aqui no Rio Grande com vocês, lá na Fazenda Algodões, os momentos que nós tivemos lá com eles, e também os nossos momentos de reunião, de discussões, porque uma coisa que é interessante, quando o João falava, né, do acervo público, que o Luiz Mod esteve no acervo público, nós fomos ao acervo, né, eu e o José. Nós fazemos essa busca lá em Teresina e o João ele fica por Floriano, Nazaré e a Fazenda. E essa carta ela não está mais no arquivo público. Né? E aí você se pergunta para onde essa carta foi, ninguém sabe te responder. O funcionário ele não tem nenhuma resposta concreta, inclusive a resposta dele eu particularmente nunca vi. Então, quando a gente fala que nós temos mais dúvidas do que certeza, é por isso. Inclusive há uma linha assim bem pequena, porque diante de fatos nós temos aqui vários, né, que comprovam a existência da esperança, mas há até mesmo quem questione se essa carta foi mesmo escrita por Esperança Garcia ou se não foi um momento de devaneio do historiador. E aí eu vou fazer aqui, porque isso vai mexer um pouquinho com o que está quieto. Então, não existe essa carta concreta, né? Eu não posso dizer, pesquiso a carta de Esperança Garcia, fui lá no acervo e vi. Não vi. Mas nós temos algumas pessoas que dizem ter visto essa carta. O professor Alcebiades, que é o historiador, é professor da Universidade Federal, e ele foi, quando foi diretor do arquivo, ele afirma ter visto essa carta. Mas e aí, nesse processo de transição, hoje, inclusive atualmente, o acervo está passando por um processo de digitalização dos documentos, então você não consegue nem ter acesso a todos, porque os alunos eles estão fazendo esse processo, e aí essa carta não se tem o conhecimento. Por isso que o nosso projeto é em torno da busca pela carta da Esperança Garcia, porque é o que nós vamos ter de mais concreto, para provar, ou pelo menos para fechar essas arestas em torno dessa dúvida, porque a história existe. Tudo bem que a história às vezes cria algumas coisas, né? Mas a história existe, ela pode aumentar, mas criar, né, sair do zero, isso não acontece. Né? A história existe, o legado também. Né? Não é à toa que a universidade tem uma praça, que no centro de artesanato existe uma escultura, que o hospital da cidade de Nazaré tem o nome da Esperança Garcia. Né? Então, onde há fumaça, há fogo. Mas o fato é que hoje, o que a gente pode afirmar em abril de 2015 é que nós não temos algo concreto. Nós estamos em busca dessa concretude, mesmo que sejam discursos orais. Mas esse discurso oral, daqui a pouco, ele pode ser invalidado, porque quem conta um ponto aumenta um ponto. Né? Então a gente precisa de algo concreto. E o nosso trabalho ele tem um desses objetivos, né, de ir atrás dessas pessoas. Né? O professor Alcebiades é uma pessoa, não diria difícil, mas ele é muito ocupado. Né? Então a gente tem tentado, né, um momento com ele, porque depois de uma entrevista, né, mesmo a tecnologia podendo mudar, né, algumas coisas, mas depois de uma entrevista, de algo concreto, aí sim a gente vai poder dizer, olha, nós chegar ao final do projeto, nós não encontramos a carta, mas fulano afirma. Então não sou eu que estou dizendo a hipótese da existência da carta. Né? Alguém que chegou a ver. Eles alegam nas entrelinhas que o documento em si foi perdido nas áreas do tempo. Porque ele invoca o princípio de um jogo que foi lançado no final dos anos 90, que é o Príncipe da Pérsia.
e que fala sobre áreas do tempo. Então, eles alegam nas entrelinhas, foi perdido nas áreas do tempo. Mas isso, até como diria o Francisco Milani, integrante da Internacional Socialista, ele sempre dizia aquela frase-chave: há controvérsias. Deixa eu fazer uma fala. Pode falar agora? Não, eu não fecho. Tá. Então aqui nós temos, né, um pouco do projeto que já está na plataforma, né, na Natura Digital, mas que, claro, ainda precisa ser, né, complementar também, que a nossa pesquisa ainda está em andamento, nessa intenção. E aqui também é um blog de uma outra pessoa que já fez um trabalho, um movimento, também sobre Esperança Garcia, e vai contando, vai relatando. E a partir desse blog, no que o Leandro falava ontem, do movimento das mulheres, né, inclusive da juventude de lá, tem o nome de Esperança Garcia. Então é como se fosse mesmo um legado, uma representação de que não só pelo fato de ser mulher, não só pelo fato de ser escrava, mas isso não impediu, né? Pelo contrário, ela foi considerada uma pessoa e deixou, né, e despertou em nós esse lado mais forte, esse lado mais ousado, né, de não se conformar com a situação em que vivia e de lutar. E o João ontem na fala dele estava saindo comigo, ele disse, aqui ele não falou, né, a questão das leis que foram criadas após, né, a carta. Então a Esperança, ela pode não ter conseguido com a carta o que pretendia, que era retornar para a cidade dela. Isso também a gente não tem conhecimento. Mas esses movimentos, eles foram impulsionando algumas leis, né, até se chegar depois à abolição. Mas a gente já vê que foi um pontapé inicial. Então nós temos uma parte da história que veio de uma mulher, né, e aqui sem aspas, né, uma mulher usada, como qualquer um poderia ter sido. Né? Mas a nossa busca em torno da esperança é por esse, de certa forma, descuido, né, de que acabou gerando em torno da carta, em torno da própria esperança, de não se ter nenhum registro além do nome, que não seria nem Esperança Garcia, mas Esperança Crioula, e essa inexistência de algo concreto. Pode? Não, eu vou só pontuar 3 coisas da apresentação. Bom, primeiro, falar uma informação sobre a carta, né? Quando fizemos o projeto